Fala galera! Então, andando pela rua, caminho da escola, trabalho, enfim, transitando de forma geral, não sei se você já percebeu algum estrangeiro e você começa a questionar, ou pelo menos observar que cada vez mais tem emigrantes, ou seriam imigrantes, ou seriam migrantes. E aí, camarada? Pois é, eu não sei se é uma dúvida sua, você já viu alguém com essa dúvida, mas é algo que é simples e às vezes a gente se embola, né, se não pegar, né, coisa simples que a gente aprende rapidão, mas dá uma confundida, principalmente em jornal, quando a informação vem muito rápido, você se perde. E a gente vai tentar esclarecer isso aqui hoje. É uma coisa que pode ser útil, você vai dissertar um texto, para um vestibular, responder uma questãozinha que às vezes pode ser definitiva essa diferenciaçãozinha, sabe? Dependendo do contexto do texto. E também para o seu dia a dia, um bate-papo normal, e lembrando também que dia a dia, desde 2009, é sem o hífen, novo acordo ortográfico, bacana. Vamos começar aqui com o quê? Migração, definição de migração. O que é, gente? Deslocamento sazonal efêmero do indivíduo em uma região, estado ou cidade. Pois é, galera, sazonal é referente muito ao quê? A algo temporal, aos pássaros, por exemplo. É um exemplo bacana, que em determinado período do ano eles migram, né, devido em busca de alimento, a questão do frio também, enfim, reprodução. É um exemplo disso, e melhor, efêmero, passageiro, esse deslocamento efêmero, né? Simples. Por exemplo, se você mora numa cidade pequena que não tem um grande potencial econômico, você migra diariamente para outra cidade em busca de melhores oportunidades de emprego, para trabalhar. Na geografia nós definimos como, aqui ó, movimento pendular, né? Essa migração pendular. Você vai de manhã, volta de noite, vai de manhã, volta de noite. Bacana? Certo, galera. E aí, ó, que mais? Exemplinho aqui pra gente, certo? Que é o quê? Estou falando dessa questão de um deslocamento que ele não vai além das fronteiras, ele é aquém das fronteiras, certo? É apenas no âmbito regional, região, estado, cidade, e aí talvez venha um questionamento que a gente vai tentar responder lá no final, beleza? Tá bom, gente. Outro exemplo bacana é essa questão aqui, ó, século XVIII, descoberta de ouro em Minas Gerais. A gente teve o deslocamento de um contingente populacional que migrou, certo? De regiões diversas do Brasil em busca dessas melhores oportunidades do ouro, etc. Também Serra dos Carajás, descoberta de minérios diversos em 1967, dá outro exemplo bacana. E Brasília, construção de Brasília. Teve todo esse deslocamento, né, grande massa, mudança, ó, exemplo aí, ó, gente, além da construção de Brasília, Ouro Preto, ali fundou-se Ouro Preto, né, no pós-descoberta de ouro, enfim, tem toda uma mudança nesse processo migratório, mas não é o caso aqui, beleza? E aqui só ratificando essa questão, mudança de espaço e região dentro da mesma fronteira, bacana? Tá bom, gente, aí beleza, a gente chega em quê? Em emigrar, que é deixar o país de origem para estabelecer-se em outro, estrada de estrangeiro em um país, rompimento de fronteiras, não só para se estabelecer, mas também de forma simplesmente passageira também, né? Pode acontecer a questão do emigrar. E quer ver? Aí ó, exemplo aqui ó, certo? A gente tem aqui ó, Brasilzão, continente, né? E esse deslocamento para outros continentes, rompeu fronteiras, e não só isso, a gente pode se deslocar também dentro do continente e também se enquadrar como emigração. E para facilitar isso, a gente pensar o quê? O que os meus amigos diriam? O que meus amigos diriam? Bom, se eu emigrasse, por exemplo, eu fosse morar no Japão, fosse viajar para o Japão, meus amigos diriam assim: macho, tu viu que o Henrique emigrou para o Japão? Nem todos os meus amigos diriam com esse sotaque, mas eu tenho um que eu tenho certeza que diria assim, que é o Daniel Prachedes, mas não vem ao caso nesse momento. Não me processe, Daniel. Tá? E não tem nada a ver, é o sotaque do cara, não é preconceito, isso é besteira. Tá? Mas tu viu que o Henrique emigrou, certo? Ele emigrou, certo? Já os meus amigos japoneses, que eu tenho muitos amigos japoneses, ora, como não? Eu sou de origem? Não, não sou, mas eu posso ter muitos amigos japoneses. Eles diriam o seguinte: Anata wa Henrique ga Nihon Miju, Shita, Koto, Omita? Google Tradutor. Beleza? Eles diriam isso. Macho, tu viu que o Henrique imigrou pro Japão? O que nos leva a entender que é muito fácil, meu querido. Quando você sai, você emigra. Quando você chega, você está no país de destino, que você saiu do seu original e veio para esse, você está imigrando, você é um imigrante. A partir de agora chegou no nosso país, garoto. Certo?
Beleza. E aí, galera, né, que eu falei lá atrás, já é o imigrar mesmo. Que é só aqui, ó, entrar em um país estrangeiro de forma definitiva ou provisória, certo? E aí, galera, essa charzinha que eu tirei de um blog, esqueci de mencionar o blog, é aqui, ó, Crise na Europa, que banqueiros ou políticos dizem o seguinte: nossos trambiques estão quebrando o sistema financeiro. Relaxa, eu já mandei colocar a culpa nos imigrantes e nos gastos sociais, certo? Que nos facilita o entendimento acerca dessa questão do imigrante, né? E também essa questão do preconceito de muitos países ricos, não todos. O Canadá é um exemplo de que não rola esse preconceito, ou pelo menos as políticas deles para chamada de imigrantes são enormes, certo? Bacana. E aí, se outra questão também, gente, é que quando o indivíduo pensa nessa questão de fluxo migratório, ele é porque a condição do seu país não é das melhores, seja por questão de saúde, questão de calamidade pública, desastre natural, uma questão financeira. Olha o caso da Grécia aí, certo? O indivíduo falou, opa, não tá legal aqui, entende? Uma circunstância normal, o cara não sai de Fernando de Noronha e vai morar no Sudão do Sul, entendeu? Só se ele tiver parente, se tiver um desejo ardente, enfim. Os casos que são desejosos, que são parte do indivíduo, eu falo assim, cara, vamos mudar. Eles são menores que em outros normais, né? Ninguém normalmente abandona sua nação, suas raízes, sua cultura, né? Por um motivo maior. E aqui, galera, tem um versinho pra gente facilitar o entendimento, né? Decorar é chato, falar é feio, mas fica legal para facilitar o entendimento. E só respondendo aquela questão que eu falei lá atrás, que vocês me perguntaram, mas eu tô falando mesmo assim, que eu falei lá atrás, que é a questão que pode surgir uma dúvida. Por quê? Em alguns textos, alguns livros, vai estar falando essa questão de entender o emigrar não só o romper de fronteiras, mas a âmbito territorial também. Por exemplo, você saiu de Brasília e foi para Manaus. Ao sair de Brasília você é um emigrante, ao chegar em Manaus você é um imigrante. Nem sempre, mas você pode encontrar sim essa definição. Então, dance de acordo com a música, meu nobre amigo. Se no texto está dizendo, é uma afirmativa que você já observou que dentre as outras é a correta, parceiro, dance de acordo com a música e sim. Mas normalmente, via de regra, tem-se esse entendimento do emigrar, ao romper de fronteiras, o migrar, algo, né, dentro das suas fronteiras, e o imigrar, quando você já rompeu a fronteira, está aqui presente. E galera, é simples aqui, ó. Migração, vamos pro versinho. Migração é o deslocamento sem romper de fronteiras da pátria que abrange estado, região ou cidade. Emigração é quando você deixa sua nação por falta de dinheiro, por desejo ou calamidade. Imigração é quando você chega ao local desejado, adota outra nação e diz adeus a muitos que compuseram o seu legado. Legal? Right! É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na luz de Jesus Cristo e até a próxima.